Abra comigo essa Bíblia. Filipenses, capítulo de número 4. Versículos 4, 4. Todos encontraram? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. No versículo 10, então, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo 13, muito conhecido, diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comigo comunicou com respeito a dar e receber, senão vós mesmos, ou vós somente, porque também a uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. E no versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Paulo, quando esteve preso pela primeira vez em Éfeso, ele é tremendo. Porque a primeira coisa, vou voltar um pouquinho aqui a introdução. A primeira coisa que nós fazemos é muitas vezes perdemos a bênção quando a aflição chega para a nossa porta. A primeira coisa que nós fazemos muitas vezes é perder a bênção, deixar a bênção embora na hora da dificuldade, na hora que qualquer problema bate na nossa porta. Muitas vezes nós somos imediatistas com os problemas. Muitas vezes somos levados por aquilo que a gente vê e não aquilo que a gente tem fé, ou que a gente tem certeza que Deus está no controle. Amém? Esses dias para trás eu falei aqui que tudo na vida você pode esperar uns 3 dias ou 4. Não tem nada que você tenha uma notícia e você tem que sair correndo e você tem que ficar aflito, porque já aconteceu. É aquela coisa da dona da casa, né? Quando está fervendo o leite, está olhando o tempo todo ali para o fogão, virou as costas, o leite derrama. A primeira coisa que faz é gritar: já derramou o leite.
O grito não vai fazer com que o leite pare de derramar ou ferver. Não é verdade? Esses dias um camarada me fechou na estrada aqui na Voltinta de Lagoa Santa, e a apóstola, eu não sei se ela estava meio despercebida, estava viajando ali nos pensamentos dela, ela assustou e deu um grito e tal, sabe? E eu quase que ela me assustou. Ela deu um grito, eu falei, amor, não adianta gritar, não adianta desesperar. Se Deus permitir bater, permitiu. Eu estou atento, eu não estou dormindo, eu não estou desapercebido, não é verdade? Assim, mas a gente tem essa coisa. Eu fico imaginando assim, quando Lázaro, né, adoece e Marta vai atrás de Jesus, e Jesus demora ainda 4 dias para chegar ali, depois que Lázaro tinha morrido. Eu imagino que enquanto ele estava doente, elas estavam ansiosas para que ele não piorasse. Mas depois que morreu, elas não tinham que fazer mais nada. E é interessante porque a gente fala assim, meu Deus, o Senhor podia ter chegado na hora, o Senhor podia ter resolvido o problema antes de acontecer, mas não, muitas coisas Deus permite acontecer na nossa vida para nós aprendermos a depender mais dEle. Hoje à tarde estava orando e pedindo a Deus graça. Eu vou aproveitar para falar de quem não está aqui. Vou falar das minhas filhas. Hoje eu estava meditando nisso, falei, meu Deus, a minha família, os meus filhos, é a igreja Shekinah mais antiga, porque eles começaram esse ministério. E eles viram a gente passar dificuldades, mas eles conheceram o pai deles, eles tiveram noção de vida. Quando eu e minha esposa ganhávamos bem, nós íamos no supermercado, nunca fomos avarentos, nunca fomos de gastar mais do que podia, nunca fomos de ostentar, não, mesmo gastando bem. Eles viram que uma família entra no supermercado e enche 2 carrinhos de compra para o mês inteiro. Encher um carrinho com tudo que tinha vontade, vou comer isso, vou comer aquilo e tal, mas nunca sem ostentar, sem aquelas coisas supérfluas, sabe? Cara, não. Mas depois eles viram a gente passando dificuldade, eles viram, depois que nós tivemos que passar por um deserto, depois eles perceberam que Deus estava tratando conosco de uma maneira assim, de nos aprimorar, não aprimorar, talvez caráter, mas aprimorar fé, aprimorar dependência nele. Então tudo que os meus filhos nos viram passar e passou junto conosco, ou melhor, passaram junto conosco, ninguém vai tirar deles. Eles viram quando nós, por muitas vezes, uma semana inteira comendo só 2 tipos de alimento ali, que era o macarrão e salsicha, e outras vezes arroz e repolho. Eles presenciaram isso e nunca reclamaram, nunca choraram, nunca bateram o pé e falaram, pai, eu quero iogurte, pai, eu quero Nestor, pai, eu quero isso. Não, porque eles sabiam que nós estávamos passando por aquele momento. Eu falava, nós estamos passando por um momento, mas Deus vai mudar a nossa história uma hora. De maneira que nós ficamos a semana inteira em casa, trabalhava, eu já ficava por conta de casa, né, que eu ainda não recebia nada da igreja. Foram 7 anos dedicando ao ministério, sem receber nada, sem pedir nada, sem tirar nada. E Deus usando a pastora para abastecer a casa, e aquela época muito difícil realmente ficou. Mas as experiências que meus filhos tiveram, as experiências dos milagres, a experiência de cura, as experiências de Bárbara ter um problema na boca, como já falei aqui, e Deus curar de uma noite, da noite para o dia, ela amanhecer totalmente cicatrizada, sem nada, né? Essa semana morreu uma irmã da Fé, a Fernanda Fé, eu nem conhecia, mas foi fazer uma cirurgia e morreu, teve embolia pulmonar. A apóstola Patrícia teve embolia pulmonar com 3 paradas cardíacas. Eu vi. Então, se tudo isso que Deus fez na nossa vida, se não servir de fé para a minha família, vai servir de fé para quem? E se os meus filhos não permanecerem na fé, se os meus filhos não tiverem experiência com Deus até hoje, eles não vão ter mais. Eu creio que eles têm experiência, eu creio que eles são de Deus. Mas eu falo assim, que o que nós temos prestado a Deus, o culto, qual é o culto que nós temos prestado a Deus verdadeiramente? Porque adorar somente a Deus,
Você pode amar o seu filho, você pode amar seu marido, você pode amar o carro, o apartamento, a casa, o que você quiser, você pode amar, mas adorar somente a Deus. Então, meu irmão, o culto seu, o culto a Deus, o culto é você prestar ao seu Senhor toda a honra e toda a glória. Não é mais ou menos, não é estar em cima de um muro, não é simplesmente estar numa condição de, se tiver bom eu vou agradar, se não tiver bom eu não vou agradar. Não é na condição de que muitas vezes nós levamos pedradas, na condição que muitas vezes nós tomamos açoites mesmo. Não estamos na era que Paulo passou, mas se nós somos em outros países muçulmanos, acontece isso ali ainda, ou até mesmo a morte. Mas nós temos um país, nós vivemos num país onde que nós temos liberdade de escolha, liberdade de expressão religiosa em praça pública, nas esquinas. Ninguém pode proibir você falar de Jesus aqui nesse país. Ninguém pode proibir. E você sabia que não tem nenhuma polícia que possa entrar aqui dentro sem eu permitir entrar? Nós temos direitos e temos deveres, eu sei disso. Mas eu falo que a instituição de Cristo na terra ainda é respeitada. Ainda é respeitada, principalmente no nosso país. Nós estamos falando aqui, nós vivemos aqui. Será que se fosse proibido, viria mais pessoas realmente cultuar a Deus, como alguns países da janela 1040, alguns países da Ásia Central, que é chamado, onde muitos ali, como um testemunho que eu passei para o grupo de liderança essa semana, um menino, vou falar de Jesus na escola, ele foi preso, o menino tinha 16 anos, e esse menino ficou preso, e todo dia ele era torturado, com agulhas debaixo das suas unhas, para ele negar Jesus. É num país desse que termina com Jusbazão, Afeganistão, esses países, não lembro qual exatamente. E esse país, quem aceitava Jesus, quem convertia Cristo, era morto, quem pregava era preso. E esse menino tinha só 16 anos. E os pais evangélicos e tal, e simplesmente eles oravam todo dia, porque aquela criança estava presa ali, por causa do evangelho. Só que não podia matar, porque a lei não falava que podia matar. E os pais ainda felizes, porque a notícia que chegava, que ele, todos os dias que ele era acometido, da tortura, ele saía e pregava e ganhava mais um para Jesus dentro da cadeia. Testemunho, eu não me lembro aqui agora, parece que o tempo que ele ficou preso, ele ganhou 70 pessoas, 70 jovens para Jesus, ou 70 pessoas, porque a cadeia era criança, jovem, um adulto, era meio tudo junto. Eu falei por baixo para não falar que eu estou aumentando, né? 130. E às vezes na hora da dificuldade, sabe o que a gente quer fazer? Atacar alguém. Na dificuldade, a gente quer simplesmente torturar Deus. Se você tivesse preso no lugar de Paulo, talvez você estaria murmurando, talvez eu estaria murmurando, né? Quem sabe? Mas Paulo não, ele aproveita esse momento para escrever 3 cartas: Filipenses, aos Éfesos e aos Colossenses. Sem nunca ter ido em Colosso, ele já amava a igreja, sabe por quê? Porque o reino não é dele, o reino é de Cristo. Amém. No capítulo 2 de Colossenses fala que Paulo não tinha ido lá ainda. Mas alguém, por testemunho dele, que fugiu o nome agora, Pratas, uma coisa parecida assim, depois você lê Colossenses capítulo 1, fala o nome dele. Ele foi discípulo de Paulo, ouviu Paulo pregar, se converte, vai para a terra dele, Colosso, e começa a pregar ali, forma uma igreja. Aí Paulo sabe que tem uma igreja, Paulo preso, ele falou assim: em vez de reclamar, eu vou continuar fazendo a obra do Pai. Escreve 3 cartas, aos Éfesos, aos Colossenses e aos Filipenses, na primeira prisão. Teve mais? Teve. E às vezes nós dificultamos as coisas de Deus, irmãos.
Às vezes simplesmente nós colocamos Deus na parede, queremos colocar que Deus venha fazer da forma nossa e não da forma dele. Não sabia que você é vaso de barro? A Bíblia fala que nós somos vasos de barro, mas em nós habita um tesouro que é o Espírito de Deus. Amém? Você não tem que chamar o Espírito de Deus, ele já está em você. Se não estiver, você precisa entregar a vida de Jesus aqui hoje para ele entrar em você. Ele está em você. E se ele está em você, você não tem que ficar se santificando a todo dia, porque você já é santificado pelo sangue de Jesus. Às vezes muita religiosidade nos leva para um patamar de descrença e não de poder. Porque a Bíblia diz que tudo que nós alcançamos é por fé e não por vista. E é interessante, quando eu estou falando tudo isso aqui para nós, né? Quando eu falo para a igreja, está vindo aqui primeiro, né? É interessante que nós verdadeiramente possamos ensinar os nossos filhos, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, mas não é viver. Meu irmão, não adianta você querer fazer algo para Deus em um dia e querer ter resultado naquele dia, não. Por muitas vezes você vai ter que levantar, muitas vezes pela madrugada, você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, para que Deus venha operar através de você o que Ele tem para operar. Então é uma sequência, é uma caminhada que vai nos aprimorando a Deus. Como Paulo diz nos Coríntios capítulo 7, versículo 1. Nós devemos aprimorar, aperfeiçoar a nossa santidade, ou a nossa santificação. Buscando o quê? A fé. Buscando o quê? Buscando o convívio com Deus, a experiência com Deus. Eu vou aproveitar que não está aqui, eu vou falar. O Henrique tem um chamado muito grande. Não vai falar isso com ele, por favor. Ele sabe. Henrique tem um chamado. Henrique era novinho, ficava lá atrás. Ele, o Bruno que está ali, o Gugu. Henrique novinho, desde a Atlântida e tal. Todo mundo que ia pregar chamava o Henrique e falava assim: Deus tem um chamado na sua vida, menino. E não sei o quê. O Henrique com 10 anos pregava. Henrique com 10, 11 anos, eu fui pregar na Igreja Unida do Ressaca, ali para um congresso para 200 jovens. Daqui a pouco, as provações dentro da igreja, os bullings. Hoje é bullying, naquela época eu nem sei como é que chamava, né? Se isso matar a fé, meu irmão, era para estar morto há muito tempo. As coisas, a Bíblia diz que muitas vezes os inimigos são da própria casa, então muitas vezes as lutas dentro da igreja mesmo. E vieram tantos bullying que apagou isso do Henrique. E o Henrique via tantas lutas, e o Henrique via tantas perseguições, e muitas vezes perseguições da nossa própria família. Eram os familiares, eram os parentes próximos, eram os irmãos, eram pais, principalmente da parte da pastora. Mas a perseguição era grande, então eu via isso e falei assim: eu não quero ser pastor, eu não quero isso para a minha vida. Mas o que Deus tem para você e tem para mim, muitas vezes não depende da nossa vontade. Porque nós podemos, meu irmão, se fosse a vontade do povo, o povo não andaria 40 anos no deserto. O povo pegaria uma linha reta e ia embora. Mas Deus permitiu o povo andar 40 anos no deserto para que Deus trabalhasse o caráter deles, para ver onde estava o coração daquele povo. Podemos pegar muitas linhas teológicas aqui, mas o primórdio era isso. Porque quando o nosso caráter é restaurado, meu irmão, os nossos pensamentos velhos já não são os mesmos. Ou melhor, nós não temos um pensamento velho, ficou para trás, virou livro, virou história, virou testemunho. Nós temos coisa nova para fazer. Aleluia. Porque Deus queria tirar o Egito do coração do povo. É fato. E Henrique chegava em casa e falava assim: pai, todo mundo fala que eu vou ser pastor, porque todo mundo sabe que eu sou seu filho. Não, filho, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Sabe o que eu falo, irmãos? É uma luta. Realmente você fazer algo do Senhor segundo a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um privilégio pregar a palavra de Deus. É muito bom você falar de Jesus. Se isso não arde no seu coração, alguma coisa está errada.
Como eu falei, não quer dizer que você tem que ser pastor ou pregar um microfone para pregar, não. No seu trabalho. Eu me lembro que o pastor que me ordenou, me consagrou pastor, o pastor Emanuel Eufrásio Carmo, ele não era convertido naquela, quando ele, na época da conversão dele, ele era contador da Imercan. Muitos aqui não vão conhecer, o pastor Amaral conhece, o pastor Mantino também. A Imercan Chrysler, na Avenida Antônio Carlos, vendia o Dodge Dart e o Dodge Polara. E o pastor Manuel era novinho e congregava lá, trabalhava lá, não era evangélico. E um dia ele errou lá ele contando o testemunho, ele errou uns lançamentos, tudo na máquina de datilografia, taquígrafo, né, tacógrafo, não lembro. Bom, deixa a máquina de datilografia, tá bom. Né? E mecanografia, isso, é do seu tempo, hein? É isso. E ele errou e tal, e ficou nervoso, meteu a mão em tudo lá e saiu, foi para o banheiro, lavar o rosto e tal. E quando ele voltou, o colega dele de frente estava de cabeça baixa na mesa, e ele voltou e falou assim: está tudo bem com você? Aí o colega dele falou assim: eu te pergunto, você está em paz agora? Eu estou. Depois que fui no banheiro, eu voltei diferente, você estava orando com você. Esse homem depois conheci, foi o pastor Humberto da Igreja Batista Floresta, de seminário. Tremenda essa história. Mas interessante que ali, o Humberto não era pastor, era novo também, convertido. Isso eu estou falando coisa de 50 anos atrás, irmãos. E o Humberto então ganhou Manuel para Jesus, de uma família idólatra, 16 irmãos, que é irmão do meu sogro, né, e tal, assim vai. Então às vezes não precisamos estar no microfone, estar na tribuna, estar no púlpito pregando, mas o jeito que nós acreditamos é o jeito que nós vamos passar. Se você não acreditar, você não vai passar. Se você não receber por fé, você não vai saber passar para outra pessoa. Sabe por quê? Porque eles vão fazer chacota de você pela sua fé ou pelo seu chamado, e você não vai ter firmeza, não vai ter convicção, e você vai deixar se levar. Mas não, quando você tem convicção, meu irmão, pode levantar o inferno contra a tua vida, a sua fé não será abalada. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Romanos 10 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor jamais será envergonhado. Romanos 10, se não me engano, 18, eu não lembro agora, diz assim, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para ouvir a palavra, e isso a nossa fé ser aumentada, restaurada, porque às vezes a fé abala, não é verdade? Marta e Maria disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: não, minha filha, ele não está morto, não, ele vai ressuscitar. Nós sabemos que ele vai ressuscitar na ressurreição final, na ressurreição dos mortos. Ele falou: não, mas é hoje. Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Aleluia. A coisa da nossa vida que Deus quer fazer em nós, mas transformar, e precisa de nós tomarmos essa posição. De nós. Seja um porta-voz das bênçãos de Deus, seja um porta-voz daquele que vai levar você para frente. Deus plantou você na Shekinah, seja um porta-voz de bênção da igreja. Não sai daí levando problema para fora, não. Eu vou abrir um parênteses, vou pedir em nome de Jesus: não fale para ninguém que saiu da igreja o problema da igreja. Não fale. Ou o que está acontecendo. Saiu, desligou. Deixa viver a vida deles, vamos viver a nossa vida. Se Deus estiver trazendo, o coração está aberto e a porta também. Mas vamos vigiar. Vamos ser canal de bênçãos, vamos ser canal de experiência com Deus, de sobrenatural. Vamos, não é verdade? É igual antigamente, eu nunca fui de joguinho e tal, mas tinha primeiro o Mario, né, depois o Nintendo, depois o Playstation, eu não sei nem a sequência. Mas uma coisa eu sei, os meninos ficavam ali, né? Jogando ali, quando não era aqueles grandões e tal, aí tinha que, para vencer aquela fase, destravava para outra fase. É isso mesmo, Fernando? É, que o Fernando conhece. Entende? O Tássio está aí, você vai pegar o Tássio, né? Deus vai pegar aí também. Tirei esse joguinho que eu nunca vi, isso é vício, irmãos. Aí quando destrava um nível, passa para outro nível, destravou um nível, passa para outro nível, assim vai.
Aí aquele joguinho está obsoleto, chega um outro joguinho mais poderoso ainda e tal, não é verdade? E muitas vezes isso acontece, nós estamos no primeiro passo ainda, o primeiro degrauzinho, e nós não conseguimos passar em tudo que é jogo, em tudo que é coisa do nosso interesse, nós conseguimos passar. Quando é nosso interesse, a motivação que nos leva, meu irmão, para frente. Mas muitas vezes, coisa de Deus, nós estamos ainda no primeiro Nintendo, lá no Mario, né? Lá naquele primeiro joguinho a válvula, né? Quem está entendendo, dê glória a Deus. Entende? Isso foi a introdução de Filipenses. Mas é verdade, a gente precisa realmente rever essas coisas. E a chacota, as lutas, os bullies, a mágoa, meu irmão, não pode invadir seu coração. Deus chamou você para ser livre. A Bíblia diz: se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em João 8,36. Então, ou você é livre ou você não é. E às vezes impede de caminhar com Deus, impede de fazer a coisa de Deus, porque coisas que trazem mágoa para o nosso coração. Não pode ser assim. Não pode. E o Henrique sempre falando: não, pai, porque me conhece e tal. E um dia eu viajei e eu fui pregar fora e veio outro pastor pregar e nem sabia que o Henrique era meu filho. O pastor estava aqui, desceu, foi lá atrás. O Henrique falou: olha, prepara, porque você vai ser pastor nesse ministério. Eu não sabia que era meu filho. E a gente vê, depois de 20 anos falando, 20 anos pedindo para realmente tomar uma posição que Deus quer que venha tomar. Mas glória a Deus, eu estou vendo um amadurecimento tremendo na vida do Henrique. Mas o que eu queria chegar é que muitas vezes eu não vejo o que ele faz, eu não vejo o que você faz, mas Deus vê. Alguém chegou para mim e falou assim: olha, eu recebo mensagem do Henrique toda semana perguntando como eu estou. Eu falei: nem eu não faço isso. Eu já vi quando estou sendo um bom pastor. O Henrique já está fazendo. E não está fazendo agora, não. Ele disse que está fazendo isso desde o ano passado. Eu sei que tem pessoas aqui que fazem. Eu sei que tem pessoas aqui que querem apacentar. Porque Deus nos chamou para trazer confusão, Deus nos chamou para trazer paz. Então a situação que você vive, o problema que você vive, meu irmão, para de reclamar, para de olhar para o problema, focar o problema, para de focar o filisteu e começa a aproveitar este momento para você aprender algo de Deus. Foi o que Paulo fez. Paulo poderia falar assim: gente, eu tinha toda a mordomia do mundo. Eu entendo que Paulo, além de falar alguns idiomas, Paulo tinha várias nacionalidades. Paulo era engenheiro, Paulo era advogado, ele entendia de tudo. Paulo era judeu, Paulo ele era um conhecedor das Escrituras. Ele tinha uma vida, meu irmão, de mordomia. Ele poderia falar assim: eu vou parar com isso, a primeira prova. Mas Jesus já tinha falado no capítulo 9: este é um vaso escolhido, e ele verá quanto se deve padecer pelo meu nome. Aí você fala assim: isso é para Paulo, pastor. Pois é, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. É para mim e para você. Tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo. Aleluia. Olha que tremendo. E Deus vai nos instruindo. O projeto que Deus tem na sua vida, meu irmão, pode demorar, pode tardar, mas não falhará. Foi isso que o Senhor disse para Abacuque: pega uma tábua, capítulo 2, pega uma tábua, escreve bem legível. Eu sempre digo que é o primeiro outdoor da história. Pega uma tábua, escreve bem legível as palavras que eu te disser, porque para que todos aqueles que passem até correndo venham ver o que está escrito ali. Mas não é para agora, é para um tempo determinado. Há um tempo determinado para tudo na nossa vida. Mas o que Deus tem na minha vida, na sua vida, meu irmão, alguns sabem da minha vida, meu testemunho aqui de vida. Eu me converti com 35 anos de idade no Evangelho. Com 35 anos, eu ganhava muito bem, eu administrava 42 lojas. Deus tirou tudo do meu coração para que eu pudesse
me esvaziar mesmo, literalmente, para falar assim, eu preciso agora de Deus. Mas com 15 anos, 16 anos, eu tive uma experiência com o Espírito Santo tremenda. Eu fui no acampamento da Presbiteriana, para o lado do Águas Limpas, São Sebastião das Águas Claras, aquele lugar ali que tem um acampamento da mocidade. MCC. Você estava lá no dia, irmão? Quem que está falando aí? Não, você não estava lá não. O José pode ser que estivesse lá, viu? Você é mais velho que eu. Brincadeira, irmão. Jesus abençoe. Mas é de evangelho, né? Acredito que sim, né? Mas é de evangelho. Sai bem. Mas eu fui com meu irmão, com o Roberto, para o acampamento, porque ele namorava uma menininha e falou comigo assim: vou para o acampamento, Robson, que lá só tem menina bonita presbiteriana lá do Carlos Prates. Eu dou teu nome. Fui para o acampamento pensando em quê? Em arrumar uma namorada crente. Mas quem é crente não namora com pagão não, meu filho. Quem é crente namora com crente. Deus tem os meios dele. Eu fui para aquele acampamento, eu não vi menina nenhuma, Deus me cegou para as menininhas, né? E na hora da ministração lá, eles falaram assim: agora você vai falar com Deus, cada um vai para um canto aí dessa lagoa. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Procura um lugar e vai falar com Deus, é você e Deus. E na hora que eu estava falando com Deus, irmãos, eu nunca tive uma experiência tremenda como a minha conversão. Mas aquele dia, com 15 anos de idade, eu sei que um anjo desceu, tocou em mim, e eu chorava como criança. Eu com 15 anos não chorava nem quando apanhava. Nunca chorei, né? Porque a gente foi ensinado que homem não chorava. Descendência italiana, homem não chora. Homem, macho é macho, homem é homem, essas coisas assim. Quando Jesus tira o coração de macho, de homem, e põe de carne, coração de carne não tem sexo. Derrama. Eu sei que essa época eu tinha a presença de Deus tão grande na minha vida, eu chorava ali. E eu creio que foi um anjo que me tocou e falou assim: você está nascendo de novo, por isso você está chorando. Eu saí daquele acampamento tão quebrantado, como muitos saem dos nossos acampamentos muito quebrantados. Mas o meio que eu vivia, a família que eu tinha, muito abençoada, porém muito católica, muito fervorosa, eu não conseguia caminhar daquele jeito. Roberto depois terminou o namoro, então também já saiu. Mas aquele um dia ficou marcado. Eu quero falar que um dia, se você fazer uma retrospectiva da sua vida, algo te marcou por propósito de Deus. As diferenças, as lutas nunca podem ser maior do que o chamado de Deus na sua vida, do que o propósito de Deus na sua vida. Nunca. Se nós formos olhar os problemas, as dificuldades, você mora num país livre para pregar o Evangelho ou para servir qual Deus você quer. Mas glória a Deus, você escolheu esse Deus, o Deus invisível. Não é verdade? Mas se nós formos olhar as decepções, olhar as críticas, olhar as falácias, olhar tudo que quer roubar nossa visão, nossa bênção, irmão, nós não vamos lugar nenhum. Mas é por isso que Paulo diz aqui, vou encerrar, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quer dizer, Deus está perto, como a vinda dele também está perto. E não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Paulo traz aqui o segredo da parte de Deus. Até o meu subtítulo está aqui: o segredo da parte de Deus. E a primeira orientação que Paulo nos faz através da palavra que nos deixou é o versículo 6, que são as nossas orações e súplica.
você não tem tempo para orar, comece a tirar um tempo para orar. Comece a tirar um tempo para você colocar diante do Senhor a sua necessidade, a sua súplica. Coloque diante do Senhor as suas limitações. Coloque diante do Senhor. Faz essa experiência com Deus. Tem pessoas aqui que não sabem o que é da vida. Tem jovens aqui que não sabem o que vão fazer da vida, né? Eu me lembro que o Henrique, desde novinho, logo no início, ele gostava muito de pegar as coisas e montar. Aí nós compramos um Lego para ele, novinho, o Henrique novo. O Henrique começou a montar Lego, uma facilidade muito grande, muito grande. Ele falava assim, queria ser fazendeiro. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu vi que ele tinha uma aptidão muito grande para essa área de engenharia, área técnica. Pensei comigo, né? E veio isso. Mas tem jovens aqui que já estão terminando uma parte da escola, já tem que começar a pensar o que vai fazer da vida, faculdade e tal. Não sei. Você gosta de quê? Não sei. Não. É porque você não colocou diante de Deus o que Deus tem para você. O seu pai não pode interferir. Nós tínhamos um irmão aqui que o pai é advogado muito renomado, muito bem sucedido. E o pai queria que esse jovem fosse advogado a vida inteira. Pagou a melhor escola, uma das melhores do Brasil, a melhor de Minas, para que esse jovem fosse advogado, para que continuasse o escritório muito bem montado, muito cliente bom. Esse jovem não, ele quis ser professor. Ele não quis. Verdade? Não adianta que eu queira. Eu falei isso com o Henrique, eu não quero que você seja pastor de jeito nenhum. Eu só quero que você ouça o chamado de Deus. É melhor obedecer, falando para nós aqui, do que sacrificar. Não adianta uma pessoa falar assim, eu quero que meu filho seja médico. A minha mãe, a vida inteira, mesmo sendo muito humilde, muito pobre, ela tinha o sonho de eu ser médico. Um dia que ela pôde me dar um brinquedo melhor, ela me deu um laboratório. Você colocava dois líquidos, virava uma cor diferente, misturava três e tal. Aquela alquimia. Um dia que eu vi sangue, eu falei assim, eu não gosto de ver sangue, mãe. Nem de tomar injeção, nada. Não gosto de ver ninguém machucado. Meu negócio era técnico, administrativo. Não adianta, a influência de seu pai e de sua mãe não vai te levar a lugar nenhum. Mas a direção de Deus vai te levar ao destino certo. E vale a pena. Nem todos são profetas, nem todos são pastores. Alguns pensam assim, Naamã vai entrar ali, quando ele sair dali, a experiência que ele vai ter, agora ele vai ser um profeta, ele vai ser um pastor. Não, Naamã continuou sendo um capitão da guarda. Continuou sendo militar, mas uma coisa ele mudou. Agora ele serviu o Deus de Eliseu. Agora ele se converteu e declarou. A oração pode mudar toda dúvida que você tem no seu coração. Por isso que Tiago 5 diz assim: está alguém entre vós contente, cante louvores. Está alguém entre vós aflito, ore. Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Aí você fala assim, mas eu não sou justo, eu sou um cara totalmente errado. Não, você não é justo por si mesmo, e nem a sua justiça tem algum poder, mas o sangue de Jesus te justificou. Então você é justo diante de Deus. Você pode falar com Deus, você pode pedir a Deus. Não deixe o inimigo te acusar, não deixe o inimigo levantar calúnia contra a tua vida. Nós voltamos dos Estados Unidos, como 2 anos lá, quando voltamos, o Henrique veio todo empolgado. Henrique coloca uma calça jeans, um tênis grande, um tênis de basquete. Já estava 2 anos lá, dá para você começar a viver a vida americana. Tem pessoas que vão lá 15 dias, já volta querendo falar inglês, né? Então o Henrique voltou todo, né? O jeito dele. Colocou um blazer, calça jeans, não sei o que e tal. Chegou aqui na igreja, a primeira coisa que falaram com ele foi assim: você está parecendo gigolô, Henrique. Tinha uns endemoniados aqui na igreja naquela época. Isso é para matar a fé das pessoas. Isso é para matar a fé de quem não está firme. Aí você tem que chegar.
e orar, e pedir a Deus para tirar essa inquietação da alma da pessoa, principalmente com o nosso filho. Mas uma coisa eu fiz, eu nunca misturei as coisas. Estou falando de algo que já aconteceu 10 anos atrás. Sabe por quê? Porque se eu deixar a angústia ou a mágoa encher meu coração, eu nunca vou estar em paz com Deus. E a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então não vou deixar de balela, falar que está bem com um, não está bem com o outro e tal. Isso é conversa furada. Ou você está bem ou você não está. E se você não tiver, peça a Deus que Ele vai te dar paz. É isso que a Bíblia diz no Evangelho segundo João: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo te dá. O mundo pode dar uma paz fictícia. Como muitos falam, o dinheiro não traz felicidade. Realmente o dinheiro não traz felicidade não, mas o dinheiro traz facilidade. O dinheiro traz facilidade. Mas muitas vezes a pessoa tem dinheiro, tem tudo que ela consegue fazer com o dinheiro, as facilidades. Ela compra, ela vende, ela faz, ela viaja, né? Mas a paz só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Aleluia. A segunda orientação que Paulo nos dá através de Filipenses é no versículo 7 aqui. Eu já até antecipei: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos. Guardará os vossos corações. Irmão, do coração procede as coisas boas e as coisas más. Você acha que cadeia tem só cara ruim? Você acha que na cadeia penitenciárias, nas prisões, tem só vagabundo? Só pessoa ruim, só assassino, só pedófilo? Tem muitas pessoas boas lá dentro. Você acredita nisso? Tem muitas pessoas boas lá dentro. Pessoas que deixaram o coração encher de mágoa. Pessoas que deixaram o coração encher de ódio. E já vem maquinando desde quando acorda o ódio no coração. Não traz a paz. Aí a primeira, presta atenção, irmãos, os obreiros aí. A primeira discussão no trânsito, o cara já sai a apontar a arma. Ontem eu estava numa loja em frente ao posto de gasolina em Lagoa Santa. Aí teve 2 freadas e tal, depois mais uma e tal. Um cara gritou lá, e o dono do depósito de construção falou assim, né, mais cedo, isso foi ontem sábado. Ele falou: mais cedo aqui já tiraram, um tirou a arma para o outro, aqui pode o trânsito. Então pessoas que às vezes são pessoas boas, pessoas que trabalham, pessoas que têm caráter, mas no momento que o coração estava cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, frustrações, traições, ele sai para fazer qualquer coisa. Eu vi um testemunho um tempo atrás, eu não sei se você conhece, é um fato que aconteceu na Assembleia de Deus, no interior da Bahia. Isso rolou aí, né? Rodou pelas redes sociais e tal. Mas um pastor foi pastor de uma igreja há 25 anos. 25 anos. Eu tenho 21. Aí eu falei: Jesus, não deixa eu chegar lá não. No ponto que ele chegou, não 25, né? Eu quero chegar até Jesus buscar a igreja. Mas esse pastor, com 25 anos de ministério, ele cansou tanto, o coração dele encheu tanto de mágoa, de tanta tristeza e tal, que ele chegou para a igreja, fez uma assembleia com toda a igreja e falou assim: olha, a partir de hoje eu estou largando o ministério, estou passando a chave, o estatuto, os documentos, e estou deixando o ministério, e a partir de hoje eu não sou mais evangélico. O pastor que estava na frente da mesma igreja há 25 anos, o coração dele encheu de tristeza, de mágoa, de ressentimento. E ele chegou agora em casa, falou com a esposa, também casada há 21 anos, e falou com ela: olha, estou acabando o nosso casamento, eu quero ser livre, eu já larguei a igreja, já larguei o ministério. As 3 filhas falam assim: pai, mas o que é isso? Então, não, eu quero ser livre a partir de hoje, não quero ser casado, não sou crente, não sou evangélico, não sou pastor, e agora eu quero viver minha vida, eu vou voltar para a casa da minha mãe e encerrar os dias com ela lá. É aquele pastor saiu da sua casa, da casa da sua família,
foi para uma loja, cortou o cabelo, para uma barbearia, cortou o cabelo, foi para uma loja, comprou roupas novas, roupas mais joviais, roupas, né, que chamam mais atenção, e falou assim: agora eu vou curtir minha vida. E aquela noite, ele toma um banho, coloca esse perfume, coloca um cordão no pescoço, um relógio mais avantajado no braço e vai para uma boate. E falou assim: eu nunca traí minha esposa, eu não conheci outra mulher, agora eu vou debaldar. E ele chegou no bar, daquela boate, no balcão, já pediu uma bebida, ficou ali com a bebida, olhando para lá e para cá, e já olhando, e de repente vê uma moça dançando, uma mulher dançando ali de biquíni, roupas íntimas e tal. Ele olha para ela e de repente ela olha para ele e começa a chamar. Ele olhou e falou: não é possível, as coisas no mundo é mais fácil do que eu imaginei. Realmente as coisas no mundo são muito fáceis. Ele olhou para o lado e tal, ela continuou. E ele de longe e tal, e ela chamou, e ele foi andando até lá e tal. Quando foi chegando, ele reparou que ela estava com lágrimas nos olhos. E ela falou: pastor João, o senhor lembra de mim? Ele disse: não. Ele falou assim: eu desviei do evangelho aos 17 anos de idade. Aquela mulher já formada, agora dizia para ele: eu desviei da igreja aos 17 anos de idade. Tem muitos anos que eu saí daquela igreja, mas o Senhor que me criou, que me batizou. Mas hoje pode ir no meu camarim, eu fiz uma carta que ia ser a última noite, depois disso eu ia tirar minha vida. Mas eu falei com Deus em oração, falei: Deus, se o Senhor existe, o Senhor envia alguém da minha igreja para me buscar neste lugar. Às vezes eu não estou perto de você, às vezes nós não podemos dar tanta assistência como precisaria, mas o Deus jamais vai esquecer de você. Deus jamais esqueceu de você, Deus jamais esquecerá de você. E ela chorando falou assim: eu quero voltar para o evangelho hoje, eu quero voltar para Cristo hoje. Diz que levantou a mão naquela boate e falou: Deus, até para desviar é difícil. Ele volta para a igreja. Então eu te falo, irmãos, as coisas que precisam ser em seu coração são coisas que te trazem para cima, coisas que te levam para o objetivo. Deixa as coisas passadas. Você está carregando um caixão aí, está pesando sua vida. Abre o coração, libera perdão. O que eu estou falando aqui hoje tudo é testemunho, irmãos. Não tem nada no meu coração. Não tem nada no meu coração. Pastor Davi, me perdoa a liberdade. Um dia tivemos incompatibilidade. Pastor Davi saiu da igreja. Mas sempre é meu pastor Davi e a Sara. Sempre. Tanto que não tem nada no meu coração, que eles estão aí conosco novamente. E nós amamos ele. Tem coisas que eu não posso fazer, pastor, mas Deus faz, você sabe disso. E Deus não fica devendo nada. Quando você subiu aqui no andar, me colocou cada lâmpada dessa. Quando nós fazemos para Deus, Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando você foi comigo lá em Pará de Minas, nós pintamos aquilo lá, nós organizamos aquilo ali, né? Pintamos, organizamos lá. Eles perguntaram lá: quantas pessoas fizeram esse altar aqui? Não, eu e o pastor Davi. Esses dias tiveram que refazer, tiveram que arrumar 5 homens lá. Vamos glorificar Deus pela vida do pastor Davi, irmão, sabe? São bênçãos, são bênçãos. A Bíblia diz: honra quem honra e glória quem glória. Eles não estão aqui por acaso. Eles não estão aqui por acaso. Eles estão aqui com um propósito. Aleluia. Você está aqui com propósito. Eu cheguei aqui, o Guilherme, visitante, chegou para mim e falou: pastor, você está lembrado de mim? Eu falei: não, mais ou menos, né? A fisionomia, às vezes, é muita gente. Ele falou assim: eu era uma criança quando eu vim aqui na igreja, o senhor batizou o meu pai. Está o Guilherme ali hoje, está morando aqui. Vamos glorificar Deus pela vida do Guilherme. Aleluia.
Primeira orientação de Paulo, estou encerrando. Primeira orientação de Paulo, oração. A segunda oração de Paulo, guardar os vossos corações. Não é abrir o coração da irmã Magda, não é abrir o coração qualquer um, não é abrir o coração, não é encher o coração das coisas que não te guardam, que não te preenchem de bênçãos. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória tudo que nos dá esperança. Aleluia. Eu prego aqui hoje, irmãos, sinto o coração pesado de ver tantos bancos vazios, mas eu prego aqui hoje como se tivesse o primeiro dia da minha vida, pregando o Evangelho. Eu prego aqui hoje como se estivesse começando o ministério há 21 anos atrás, com 5 pessoas num culto, 8 pessoas iniciando o Shekinah, 40 pessoas construindo esse templo. Então Deus, meu irmão, Ele quer só a sua fidelidade. O milagre, Ele é quem faz. Ele é quem faz. Terceiro, orientação, versículo 9, terceiro, orientação, ocupar a nossa mente, no versículo 8, ocupar a nossa mente com as boas coisas. Até já falei isso, mas o versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Não vai com essa que você vai andar com um camarada que não é, como meu pai falava, boa bisca, né? Meu pai falava assim, não anda com as pessoas que não é boa bisca, não sei o que é isso, não, eu falava isso, né? Não tem bom caráter, não tem boa índole, né? Não adianta não adianta, ele vai te levar para baixo. Eu estive em Manaus há muitos anos atrás, e eu presenciei ali o Rio Negro e o Rio Solimões. Passa ali o Rio Negro e Solimões, e eles, um é negro mesmo e o outro é marrom, e os dois andam juntos, eles descem a corredeira juntos, ou sobem, né? Sem se misturar, literalmente por muitos metros. O rio é marrom e preto, mas chega no ponto que eles se misturam, não tem como andar aquilo, eles se misturam e se tornam Amazonas, uma cor clara. Interessante isso. Pastora Patrícia, parece que ela falou sobre isso ontem, que ela falou que deu exemplo lá de casa. Nós compramos umas plantas, me fugiu o nome aqui agora, e colocamos na divisa do nosso lote. E todas as mudas que você vê na internet e tal, são flores lindas. Nós plantamos na divisa, não tinha muro, era só tela e tal. As nossas não deram flores, pelo contrário, uma árvore nativa, porque Lagoa Santa já é o início do Cerrado Mineiro, né? Uma árvore nativa contaminou as nossas plantas. Ao invés de ela dar flor, elas deram uma semente, parecendo um articum, cheio de espinho. Nunca vi aquilo. Como que uma pessoa amargurada vai te contaminar? Uma pessoa sem fé vai te contaminar. Uma pessoa sem Deus vai te contaminar. Seja cheio do Espírito Santo, para você influenciar e não ser influenciado. Amém? Tudo que é bom, vamos pensar o que é bom. Isso aconteceu isso comigo, meu irmão. Para de chorar, minguar. Para de lamber a ferida. Vamos partir para o segundo tempo. Vamos levantar, sacudindo poeira. O que é isso? Você vai para onde que você vai? Você vai para onde? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Há muitos falando em nome dele, mas não tem nada dele. Tem muitos pregando o evangelho, mas não tem nada dele. Nós temos compromisso com a verdade neste lugar. Não vamos passar a mão no pecado, mas amamos o pecador, mas não vamos passar a mão em pecado, não. Vamos fazer a vontade de Deus. O que você pode contribuir? O que você pode te levantar? Você pode te ajudar a carregar essa arca? Você pode te ajudar a segurar meus braços? Hein? O que você pode fazer? Comece a pensar o que é bom, que você vai ter resultados bons. E não é poder da mente, não, é poder da palavra, pelo Espírito e pela palavra de Deus. E quarta e última orientação, no versículo 9: viver de acordo com a vontade de Deus. Não queira ser o que você não é.
Não queira ser o que você não é. Não queira ser o que o outro é. Não, a porção que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para você é para você, a porta que Deus tem para você é para você. Aleluia. Em nome de Jesus. Versículo 9 diz isso, que também aprendestes. Talvez alguém pode falar assim, mas o prisioneiro, o que pode falar para nós e tal? Não, daquele que está em Curitiba, eu acho que não pode falar nada, mas o que está aqui, prisioneiro, esse aqui é de Cristo, porque as algemas podem detê-lo muito tempo. Por isso que ele diz, né, aqui nos versículos anteriores, olha para mim, sede meus imitadores. Paulo dizendo isso, sede meus imitadores, como de Cristo eu sou. Eu quero ser reflexo para a sua vida, positiva, não negativa. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Se eu falo que eu vou orar por você, eu vou orar por você. Aleluia. E o versículo 9, o que também aprendeste e recebestes e ouvistes. Aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Então tem que aprender, tem que receber, que às vezes aprende e não recebe, ouve e não entende. Isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Os outros versículos você já desenvolve em casa. Amém. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente para o dia final. Amém. Porque, pastor, nós podemos passar por provas, passar por dificuldades, mas ninguém pode tirar a experiência que você já teve com Deus, não. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Deus quer continuar. Deus quer continuar escrevendo uma nova história a seu respeito. Porque antes que você fosse nascido, Salmo 109 diz que quando você era informe, não era uniforme, era informe, no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Vamos colocar de pé. Pode glorificar o Senhor com as palmas. Todo mundo aguarda. Eu pergunto se alguém nessa noite queira reconciliar com o Senhor. Talvez você ficou parado. Você fala assim, eu estou firme. Não, você tem que saber se Ele pensa que você está firme, né? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Você quer reconciliar com o Senhor? Você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Em nome de Jesus, se tiver alguém, sai do seu lugar. Se você quiser unir conosco também, em nome de Jesus. Alguém queira entregar a vida a Jesus? Alguém ainda que não é batizado aqui? Levanta a mão, quem não é batizado aqui nessa igreja? Batizado nas águas. Tem uma irmãzinha ali, glória a Deus, né? A irmã também não é batizada, 2. Quem não é batizado aqui nas águas? Tem 2 irmãs aqui. Tem mais um ali? Se já tiver 10 anos para cima, tiver consciência do batismo, já pode batizar. Às vezes a pessoa tem 35 anos e não tem consciência do batismo, né? Você que não é batizado ainda, procure já preparar para o batismo, né? O que falta você tomar essa decisão? Jesus, Ele te ama e Ele espera que você mude nada para você vir para Ele. Ele quer
quer realmente do jeito que você está, para que Ele mude você, que Ele nos aprimora, Ele nos molda, Ele que nos capacita para termos de liderança. Amém? Se você quiser batizar, você pode procurar um dos diáconos depois, eles vão te orientar aí. Eu vou perguntar mais uma vez, porque o Espírito de Deus está incomodando. Se alguém... O pastor Amaral está se prontificando a dar o curso de batismo, mas o pastor Mário também tem dado o curso de pré-batismo, né, e discipulado também. Mas pode procurar. Eu estava falando que o Espírito de Deus está me incomodando para perguntar mais uma vez, se você quer reconciliar com o Senhor, se você não entregou a vida a Jesus, quer entregar a vida a Jesus, levantar a mão e falar assim: eu recebo o Senhor Jesus como o Salvador da minha vida. Se tem alguém, levante sua mão, vem à frente, quero orar com você. Vamos orar, vamos encerrar então. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite mais uma vez, irmão. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós, ó Deus, somos dignos de estar na Tua presença, Pai, mas pelo infinito amor o Senhor nos resgatou, Pai, e nos faz assentar à mesa com o Pai. Eu te agradeço, Deus, por tudo, Pai. Te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Te agradeço, Deus amado, pela vida, Senhor, de cada cooperador deste ministério, por cada visitante. Te agradeço, Pai amado, meu Deus, por tudo que você tem proporcionado para nós, Pai. Eu te peço, Senhor amado, nesta noite, Pai, se alguém traz mágoa, ressentimento, raiz de amargura, que nesta noite, Pai, o Senhor, meu Deus, venha, Pai amado, tocar nesse coração, Pai, arrancando todo o mal, Pai. Meu Deus, liberando perdão, Pai querido, que essa pessoa possa pedir perdão, liberar perdão, em nome de Jesus, ó Pai, tanto pelo Teu Espírito, Deus, como também por pessoas, ó Pai, a qual ofenderam essas irmãs, os irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, entra com provisão nessa noite, ó Pai, tira esse fardo, tira esse peso, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que nós, Deus, possamos olhar para o alto, olhar para o Deus, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, nós venhamos olhar para os problemas, olhar para Deus, para os filisteus, olhar, Deus, para os vales, olhar, Deus amado, olhar, Deus amado, pelas dificuldades que muitas vezes nos rodeiam, Pai. Mas sabendo, Deus, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos, Pai. E como nós, Deus, ministramos a Deus em Filipenses 4,13, e o nosso Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir, 4,19, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Isaías 43, versículo 10 diz assim: antes que houvesse dia, eu sou. E quem poderá escapar das minhas mãos, agindo eu? Quem pode impedir? Pai, nada pode impedir o teu agir, meu Deus. Abençoe cada vida aqui, Pai amado. Eu te peço, abra uma porta para aquele que está, Senhor, precisando de uma porta de trabalho. Abra, Senhor amado, entendimento para o chamado ministerial também. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda o devorador na casa dos fiéis, dizimistas e ofertantes. Meu Deus, entra com provisão nesta hora, repreendendo o espírito de vício, espírito de opressão, de depressão nos lares, ó Pai. Joga por terra agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, como o Senhor operou milagre, Senhor amado, Deus, na minha vida, o Senhor operou milagre, Deus, na vida de muitas pessoas, até na vida dessa irmãzinha que estava já numa boate, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Deus, entra com provisão nesta noite, faz um milagre, meu Pai. Esse que entrou aqui nessa noite, meu Deus, pedindo a resposta do Senhor, querendo, meu Deus, alcançar o milagre do Senhor, meu Pai, porque já não há fé, mas já não há muita persistência na caminhada, meu Pai. Nesta noite eu te peço, renova como a águia nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Oh Espírito Santo, tira esse peso, tira esse fardo, Pai amado. Meu Deus, os teus trabalhos não são penosos, oh Pai. Em nome de Jesus, oh Deus, nós queremos te servir, Pai. Queremos sentir bem nesse lugar, como na casa do Senhor, meu Pai.
E Deus, aqui é uma casa, Pai amado, aqui, Deus amado, em casa do Senhor tem que ter alegria, Pai. Meu Deus, não é um velório, Senhor, não é um CTI, meu Pai, aqui, Deus, não, nós estamos na casa do Senhor, meu Pai. Na casa do Senhor, a cura, a abundância, a abastança. Oh Deus, a tua palavra diz: se creres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Oh Espírito Santo, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque, como eu, muitos aqui um dia comeram só rapadura com farinha. Eu te louvo, Deus, porque muitos aqui, meu Deus, comeram só arroz com qualquer coisa, Pai. Ou só fubá e água, Pai. Mas hoje tem o que comer, o que beber, o que vestir. Eu te peço, Deus amado, Deus que está passando pela prova, Pai. Meu Deus, que o Senhor sustente, Pai. Que os teus anjos, ó Pai amado, trabalhem a favor dos teus profetas, ó Pai. Eu acredito que há profeta nessa terra, como há anjo também. E também o Senhor usa até corvos para alimentar profeta, Pai. Eu te peço, Deus amado, não nos deixe desapercebidos, Senhor. Não nos esqueça, Senhor. Muitas vezes nós, como pastores, não estamos vendo tudo que está acontecendo. Mas, ó Deus, o Senhor não tem nada que esteja desapercebido, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, socorre essa alma nesta noite, Pai. Socorre essa vida nessa noite. Visita os que estão de longe, meu Pai. Os que nessa noite não estão aqui, estão depressivos, ó Pai, em casa. Estão, Senhor, caídos, ó Pai, espiritualmente e emocionalmente também. É a autoestima lá embaixo, eu te peço nesta noite, Pai. Meu Deus, visita com teu Espírito, Pai, e aviva aquela chama nessa noite, meu Pai. Visita os que estão de perto, os que estão de longe, Senhor. Visita os que estão viajando, os que estão, Senhor amado, impossibilitados, ó Deus. Visita, Deus amado, os que foram pregar fora, meu Pai. Visita as congregações Shekinah, os pastores, ó Pai. E todas as igrejas que pregam a palavra da verdade ao redor da terra, meu Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Entra com provisão, Senhor, em Florença. Entra com provisão em Nova Lima. Entra com provisão em, Senhor amado, em Pará de Minas, ó Deus. No Instituto Ramá, Senhor amado. Meu Deus, é um milagre do Senhor, meu Pai, que nós precisamos agora. A provisão dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Despeça o teu povo em paz e segurança nesta hora, Pai. Leva-nos, ó Deus, em segurança aos nossos lares, repreendendo todo o mal. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, seja com o teu povo, Pai, hoje e sempre. Tenhamos a semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de livramentos, uma semana que possamos glorificar o teu nome, testemunhando, porque verão em nós a tua glória, Pai. Meu Deus, queremos, ó Pai, que a tua igreja seja como Moisés desceu do monte. A glória do Senhor venha estampar no rosto de cada um. Que amanhã, Pai, testemunhos vão ser contados, porque vão chegar em casa, vão chegar nas empresas, e pessoas falarão: você está com o rosto diferente, você está com semblante diferente. É porque Deus está tirando o jugo da sua vida nessa noite. Deus está trocando o seu pranto em gozo de alegria. Em nome de Jesus, receba a paz que excede todo entendimento, e que o amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e as nossas ricas consolações com o Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: vou em paz, que o Senhor te abençoe. Cumprimenta uns 3, 4 aí, vou embora sem despedir de alguém, não. Deus te abençoe. Deus te abençoe.